Sala da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então vamos começar orando ao Senhor. E que neste momento você possa se conectar com a presença do Senhor. Sobre este lugar, sobre esta casa, porque é a casa de Deus. E que você possa se conectar com a presença dEle. Que você possa fechar os seus olhos. E que você possa falar com o teu Deus, com o teu Pai, aqui neste lugar. Porque a honra e a glória sobre este lugar é somente dEle. E que Ele possa tomar o governo, possa tomar a direção neste momento, sobre este lugar, sobre esta atmosfera. Que a atmosfera deste lugar, que o ambiente, neste momento, venha a ser diferente. Que o ambiente possa estar tomado pela presença do Senhor. Por esta presença suave, mansa. Por esta presença que transborda um amor lindo, um amor puro. Então, fecha os teus olhos, porque o Senhor, Ele está atento aqui neste momento. O Senhor, Ele está atento aqui neste momento para te escutar. Aleluia. Pai, Pai nosso, que estás no mais alto céus, santificado seja o teu nome. Santificado, Pai, seja o teu nome. Que venha o teu reino sobre este lugar. Que seja feita, Senhor, a tua vontade. Que seja feito aquilo como o Senhor quer, Pai, e não como nós queremos, Pai. Que a honra e que a glória, que o domínio, que o poder venha a ser somente teu. Direciona, Senhor. Direciona, Pai, este culto. Porque nós, Senhor, estamos aqui porque nós preparamos, Senhor, um culto, uma adoração. Preparamos, Senhor, o nosso coração, Pai, aqui neste momento. Para Ti, Pai. Para que o Senhor possa se mover dentro de nós. Se mover com o Teu poder que está dentro de nós. Que o Senhor possa se mover com a vida de Jesus que está dentro de nós. Então que esta presença venha a ser ativada. Que nós possamos saber que a Tua presença está em nós, Pai. E toma, Senhor, o governo, Senhor, deste culto. Toma, Pai, o governo de cada louvor que será louvado em adoração a Ti. Toma o governo, Senhor, da dança, Pai, profética, que será, Pai, adorado a Ti através de gestos, Senhor. Que quando nós não sabemos, Senhor, expressar muitas vezes em oração, quando nós não sabemos, Senhor, expressar em louvores, que possamos apresentar, Senhor, que possamos Te adorar em gestos, ao levantar as nossas mãos, em glorificar o Teu nome. Que tudo, Pai, que tudo seja feito para que o Senhor venha a ser exaltado e glorificado sobre este lugar. Governa, Senhor, toma direção, Senhor, sobre a mensagem.
que será ministrada sobre este lugar, Pai. Toma o governo, Pai. Toma a direção. Tudo é teu. A casa é tua. As vidas são tuas. Tudo é teu, Pai. Neste momento, Senhor, seja o nosso convidado de honra. Neste momento, Pai, Tu és bem-vindo sobre este lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, sobre este lugar. Entra, Senhor, a casa é tua. Entra, Senhor, a casa é tua. Tu és bem-vindo, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor. E eu creio, Pai, que a tua presença, Senhor, está aqui neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, para estar iniciando o culto, eu vou estar lendo em Mateus 6, 9, que diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, que todos reconheçam que o seu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, nessa noite eu já quero estar convidando o Kadosh para estar louvando ao Senhor neste momento. Céu da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Mas não desanimados,
Os filhos do Abba podem ir se preparando para estar se apresentando. A palavra do Senhor diz que antes da fundação do mundo, antes que o mundo houvesse ser criado, o Senhor ele já havia preparado todas as coisas. O Senhor ele tem tudo preparado. Tudo está nas mãos dele. Tudo é do jeito dele, tudo é no tempo dele. Então eu quero dizer, se o Senhor, ele já tem preparado todas as coisas, creia que ele tem o melhor para você. O Senhor, ele tem uma história escrita sobre a sua vida. E que nessa noite você venha ter o desejo de querer viver a história que ele tem para você. Não aquilo que você acha que você tem que viver, mas aquilo que ele preparou, aquilo que ele decretou para você. Será que você pode falar? Será que você tem coragem de falar: Senhor, eu quero viver a história que o Senhor tem para mim? Ou será que nós queremos andar com os nossos próprios pés? Ou será que queremos fazer aquilo que bem entendemos, ou os desejos da nossa carne? Senhor, que seja feita a tua vontade, porque a tua palavra diz que a tua vontade é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável, por que será que não queremos viver a vontade, a história que Ele tem para nós? Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás sorte às estrelas, aleluia, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade
diante de nós e a tempestade, ei, se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura. Levanta a mão lá no alto e grita isso: é escudo para os que nele creem. Oh, alguém pode liberar um brado de glória aqui? Ai, eu creio. Aleluia. Aleluia. Oh, não importa que se fechem diante da tua voz. Ai, eu creio. Não há doença, nem culpa, vem, profeta, que fiquem de pé diante de nós. Aleluia. E a tempestade se acalma só na tua voz, na voz daquele que tudo criou. Oh, glória a Deus. Pois tua palavra é pura, é escudo para os que nele creem. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser tua morte, mas Jesus, Ele mudou a tua sorte. Aleluia. Nada é impossível para Deus. Nós temos que crer, irmão, com convicção. Não apenas falar com os lábios. Não apenas nos emocionar dizendo que nada é impossível para o Senhor. Nós temos que ter essa total convicção de que nada é impossível para Deus. E que Ele pode, porque Ele tem um governo sobre todas as coisas. A tempestade, ela se acalma na voz de todo aquele que criou todas as coisas. Não há doenças, não há culpas que fiquem de pé diante da voz da voz daquele que tudo criou. Aleluia. Irmãos, vamos estar adorando com o Ministério Brasa Viva essa noite? Ministério Brasa Viva. Saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos adorar. Vamos rasgar o nosso coração aqui esta noite em adoração a Deus. Rasga o seu coração e fala: Senhor, entra aqui, Pai. Só Tu tens todo este poder para entrar e para me tocar o mais íntimo e profundo da minha vida, do meu coração. Aleluia.
que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente
nessa noite você possa levantar as tuas mãos e possa declarar glórias, glória ao Senhor, glória, glória, glória ao Senhor. Que quanto mais você dá glória, e quando você diz glória, você está dizendo para o Senhor: deixa eu conhecer o Senhor profundamente, deixa eu conhecer quem Tu és, Senhor. Então erga as tuas mãos e diga a Ele: glória, 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 glória. Porque nós reconhecemos esta noite que a glória é dEle. Nós reconhecemos esta noite que o poder, que o domínio é tudo dEle. Mais uma vez. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Continue adorando. Erga as tuas mãos ao Senhor. Erga as tuas mãos ao Senhor. Dê glória a Ele nesta noite. Dê louvores ao Senhor esta noite. Erga as tuas mãos e diga o quão Ele é lindo. Fala que você quer mais dessa presença. Aleluia. Nós te glorificamos. Nós te exaltamos. Aleluia. Aquele que pairava sobre as águas, Ele está aqui, está em mim. Aquele que ungiu reis e sacerdotes, Ele está aqui, está em mim. Ele está aqui. Ele está aí dentro de você. Você crê? Aleluia. Então erga as tuas mãos ao Senhor e glorifique o nome dEle. Aquele que pairava sobre as águas, Ele está aqui, está em mim. Aquele que ungiu reis e sacerdotes, Ele está aqui, está em mim. Aquele
queira mais. Mais, mais, mais. Eu quero mais, mais de ti. Fala pra ele mais e mais e mais. Mais, mais, mais. Eu quero mais, mais de ti. Seja tocado por este fogo do céu. Mais, mais, mais. Eu quero mais, mais de ti. Diga. Fogo do céu vem sobre nós, incendeia-nos por ti. Fogo do céu vem sobre nós, queima os nossos corações. Fogo do céu vem sobre nós, incendeia-nos por ti. Aleluia! Fogo do céu vem sobre nós, queima os nossos corações. Neste momento, você possa falar que você quer mais dessa presença. Que você possa declarar: Senhor, eu quero mais da sua presença, Pai. A tua presença está em mim. A presença do teu Espírito Santo está em mim. Senhor, a tua palavra diz: quando todos estavam reunidos, de repente, o teu Espírito Santo encheu toda a casa. Aleluia! Enche, Espírito Santo, venha com teu poder. Nós queremos mais, nós queremos mais. Mais, mais, mais. Eu quero mais, mais de ti. Fala pra ele que você quer mais. Mais, mais, mais. Eu quero mais, mais de ti. Fogo do céu vem sobre nós, incendeia-nos por ti. Fogo do céu vem sobre nós, queima os nossos corações. Mais uma vez. Fogo do céu vem sobre nós, incendeia-nos por ti. Fogo do céu vem sobre nós, queima os nossos corações. Aleluias, 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 aleluia, aleluias. Que presença, irmãos, que presença. O mover do Senhor está sobre este lugar, aleluias. E você que veio aqui nessa noite a render louvores a esse Deus, que você venha pegar em suas mãos a sua oferta, o seu dízimo, aleluias, para que você venha contribuir à casa do Senhor nessa noite. Aleluias, aleluia. A palavra do Senhor diz que tinha os ricos que entregaram as ofertas à casa do Senhor, mas tinha uma viúva que deu tudo o que ela tinha. E o que você entende com isso? Você pode dar o que está sobrando de você, mas quando você dá tudo o que você tem, é diferente. Deus retribui em dobro. Então que Deus venha nessa noite abençoar todos os ofertantes,
a todos os dizimistas da casa, que o Senhor venha multiplicar o celeiro, que o Senhor venha permitir com que nada venha a faltar, que o Senhor venha abrir as portas e as comportas do céu, porque você tem sido obediente à palavra dele, onde está dizendo em Malaquias 3:10, aleluias, que o Senhor venha derramar das bênçãos dele sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre o teu trabalho, sobre o teu casamento, sobre todas as áreas da tua vida, que Deus venha se derramar de uma forma sobrenatural, que você não venha dar ao Senhor por obrigação, mas que você venha dar de coração, que você venha se tornar a oferta agradável ao Senhor nessa noite, que você venha se tornar a oferta agradável ao Senhor nessa noite, porque não se trata de dinheiro, irmãos, se trata de entrega, e quando você entrega ao Senhor, o Senhor faz algo diferente na tua vida. Então, Senhor, receba as ofertas e os dízimos dos teus filhos nessa noite, que o Senhor venha fazer algo extraordinário sobre a vida deles, Senhor. Eles estão trazendo a tua casa, eles estão entregando em tuas mãos, e o Senhor sabe trabalhar de uma forma sobrenatural. É somente o Senhor que pode, é somente o Senhor que pode fazer. É impossível aos homens, mas para o Senhor nada é impossível. O homem pode falar, o homem pode decretar, o homem pode dar fim, mas a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem de ti, Senhor Jesus. Na terra os homens podem decretar, podem dar uma sentença, mas a última palavra vem do Senhor. Por isso nós cremos no teu poder, nós cremos no teu agir, nós cremos no teu manifestar. E nós não estamos aqui por estar, nós estamos aqui porque nós queremos declarar que o Senhor é poderoso, que o Senhor é digno, que o Senhor é majestoso, que o Senhor é honroso. E nós declaramos que o Senhor é santo, 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 santo. Aleluia! Aleluia! Eu vou parar, irmãos. Eu vou parar porque tem uma presença maravilhosa neste lugar. Mas como eu não vou ministrar, que o Senhor venha manifestar através de quem vai estar pregando nessa noite. Que você venha sentir algo maravilhoso nessa noite. Aleluias! Amém. Irmãos, vamos dar palmas para o Senhor aqui essa noite. Porque a honra, o poder, a glória, como já foi falado, é dele. É tudo dele, mais forte, irmãos, mais forte, é para ele, é para o Senhor. Aleluia, aleluia. A presença do Senhor está aqui. O Senhor, Ele está aqui. O eu sou está sobre este lugar. Aleluia, aleluia. Irmãos, hoje eu estava fazendo o meu devocional de um livro que eu ganhei, do Café com Deus Pai. É muito bom aquele livro, gosto bastante, que eu ganhei de presente. E estava dizendo assim, para a gente lançar ao Senhor toda a nossa ansiedade. Lançar ao Senhor tudo aquilo que nos sufoca. Que a ansiedade, quem já teve, alguém, né? É algo horrível. E o Senhor fala para lançar tudo isso que tem sufocado, que tem apertado, que tem aprisionado. A palavra do Senhor fala para lançar sobre Ele. Porque Ele é aquele que dá alívio. Ele é aquele que dá descanso. Ele é a paz que excede todo entendimento. E lá estava dizendo, se você pegasse um copo de água e perguntasse para as pessoas, quanto que vocês acham que esse copo pesaria? Quanto que pesava este copo em uma balança?
E se eu for perguntar isso para os irmãos, cada um vai falar um peso, vai tentar adivinhar. Ok. Se eu ficar segurando esse copo por 1 minuto, ok, também. Fico segurando bem de boa. Se eu ficar segurando esse copo por 1 hora, poxa, já vai ficar incomodando, né? Poxa, ficar segurando um copo com água por 1 hora. E se você ficar segurando esse copo por 1 ano inteiro, 1 mês inteiro, será que você aguentaria? Não ia ficar incomodando você? Vocês não iam ficar incomodados de ficar segurando um copo com água? Vocês não iam nem conseguir. Só que o foco aqui não é o copo. O foco aqui não é o peso que ele tem. O foco aqui é o que você tem carregado. Quais as preocupações que você tem carregado? Tempos. Não é um instante. É uma preocupação que vem. Aquele peso, aquele sufoco. O Senhor, Ele não fala para nós que nós não vamos ter preocupações. O Senhor, Ele fala para a gente que a gente não vai sofrer perseguições. Não, o Senhor não diz isso. Nós iremos sim sofrer perseguições. Nós iremos sim ficar aflitos. Sim. Mas nós temos que entender que nós temos Jesus. Que Ele carrega todo o seu peso que você coloca em si. Ele carrega. Então eu quero falar nessa noite para os irmãos antes de iniciar a palavra. Entregue tudo ao Senhor. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Lance ao Senhor tudo aquilo que tem te sufocado, todas as suas preocupações na sua mente. Sabe aquela mente que parece que está rodando, com muita preocupação, que não sabe o que fazer? Lance ao Senhor, porque Ele cuida de você. O fardo do Senhor é leve. O jugo é leve. E muitas das vezes nós queremos carregar essas coisas em nós. Infelizmente, por ser seres humanos falhos, nós pensamos que podemos carregar tudo sozinho nas nossas costas. Mas o Senhor está dizendo para você essa noite, a palavra dele diz essa noite para você: lancem todas as suas preocupações. Lancem tudo aquilo que te sufoca. Porque o Senhor, Ele é alívio. O Senhor, Ele é alívio. Irmãos, a pastora, ela passou um tema para a gente. Para os pastores e para o Jonathan. O tema aqui é: mostra-me a sua glória. E ela passou para nós, para que nós possamos ministrar em cima deste tema. E a Valéria já ministrou em cima do tema. Oi? Tinha tema. Eu sempre fiquei imaginando. Tinha um tema, ela passou um tema para a gente ministrar sobre este tema, mostra-me a tua glória. E a Valéria já ministrou, o Lucas ministrou. Esta noite sou eu que vou estar ministrando. Amém? E diz assim, o tema é: mostra-me a sua glória. Que está lá em Êxodo 33, 18. Êxodo 33, 18. Que diz assim: aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a sua glória. Vou ler de novo. Aí Moisés suplicou: por favor, deixe que eu veja a sua glória. Irmãos, nós vamos ver que Moisés, ele já havia visto muitos milagres de Deus.
ele viu o mar se abrir, o povo ser liberto do Egito, e a presença de Deus os guiava no deserto onde eles estavam. E mesmo assim, o coração de Moisés desejava conhecer mais do Senhor. Assim como nós louvamos hoje, mais. Moisés, ele desejava conhecer mais. Moisés desejava conhecer o Senhor profundamente. Então, ele fez um pedido extraordinário para Deus. Qual foi? Mostra-me a tua glória. Moisés foi ousado, hein, irmãos? Mostra-me, Senhor, a tua glória. E hoje, então, nós vamos entender o que Moisés queria ver e como a glória de Deus foi plenamente revelada através de Jesus Cristo. Aleluia. A gente vai ver que Moisés, ele foi um grande líder, escolhido por Deus, para libertar o povo de Israel do Egito e conduzi-los eles à terra prometida. Só que Deus disse bem assim para Moisés: saiam deste lugar, você e o povo que você tirou do Egito, que eu vou mandar um anjo para guiar você, Moisés. Vocês irão para uma terra boa, porém, eu não irei, pois vocês são um povo teimoso, e eu poderia destruir vocês no caminho. Imagine Deus falando: Moisés, vocês são um povo, este povo é um povo muito teimoso. E se eu for com vocês, eu vou destruir este povo no meio do caminho. Só que o povo começou a chorar. O povo começou a se desesperar. Então Moisés, ele disse para Deus: Senhor, é verdade que me mandaste guiar este povo para aquela terra? Porém não me disseste quem irá comigo? Deus disse: eu irei com você, Moisés, e lhe darei a vitória. E Moisés falou: se não fores com o teu povo, não nos faça sair deste lugar. Você vai ver que Moisés era ousado para falar com o Senhor. Aquele homem que tinha uma profunda intimidade com o Senhor. Senhor, se o Senhor não fores com o teu povo, Senhor, não nos faça sair aqui, Senhor, deste lugar. Como é que, e ele continuou dizendo, como é que os outros poderão saber se o Senhor está contente com a gente, se não fores conosco? Senhor, como é que o povo vai saber se o Senhor está contente com a gente? Se o Senhor está contente com o teu povo? Se o Senhor não quer ir junto com nós? Não, se o Senhor não for com nós, nós não saímos daqui. E Moisés continuou dizendo para Deus: Senhor, é a tua presença que mostrará que somos diferentes dos outros povos. Senhor, é a tua presença, Deus. É a tua presença que irá mostrar para os outros que somos diferentes dos outros povos. É a tua presença. E essa noite, eu quero dizer para você, sabe o que vai te diferenciar das pessoas que estão dentro da tua casa? É a presença de Deus. O que vai diferenciar você dentro do teu serviço, das outras pessoas, é a presença de Deus. O que vai diferenciar vocês dentro da escola, o que vai diferenciar vocês lá dentro? É a presença de Deus. O que vai diferenciar o Ministério Fogo Puro
de outros lugares? É a presença de Deus. Senhor, se a tua presença não estiver aqui, Senhor, se a tua presença não for conosco, nós não iremos sair daqui. Nós não iremos sair daqui. Foi isso que Moisés disse para o povo. O Senhor disse a Moisés: eu vou atender o seu pedido, porque eu conheço muito bem você. Moisés, você conseguiu a minha aprovação. Então, Moisés suplicou, que aqui nós vamos chegar no tema. Deixa-me ver a tua glória. Então Moisés suplicou a Deus: Senhor, deixa que eu veja a tua glória. E se Moisés fosse cantar um hino para o Senhor, Moisés cantaria assim: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Suplicar é pedir intensamente, com humildade e dependência. E também traz a ideia de curvar-se diante de alguém em posição de autoridade. Humildade, ele reconhece, Moisés ele reconhecia que ele precisava de Deus. Então Moisés ele era humilde. E principalmente ele dava a Deus toda a glória. Aleluia. E então Moisés falou. Quando Moisés falou, ele falou bem assim: deixe que eu veja a tua glória. E quando ele falou isso para o Senhor: Senhor, deixa que eu veja a tua glória, ele estava falando para o Senhor: Senhor, revela-me quem tu és. Eu quero conhecer mais profundamente a tua presença, o teu caráter e a tua majestade. Quando Moisés falou para o Senhor: Senhor, mostra-me a sua glória, Moisés estava falando: Senhor, revela-me quem tu és. Eu quero conhecer profundamente a tua presença, o teu caráter e a tua majestade. Aleluia. A glória do Senhor não é somente revelada pelas coisas que Ele pode fazer, mas principalmente por quem Ele é. A glória do Senhor não é somente revelada pelas coisas que Ele pode fazer, mas principalmente por quem Deus é. Aleluia. Nós vimos que o povo de Israel presenciou o mar se abrir. O povo viu a coluna de nuvem e de fogo. Mas mesmo assim, eles terem visto os sinais do Senhor, a bondade do Senhor, eles ainda insistiam em ser teimosos. Mesmo vendo tudo isso, eles insistiam em ser teimosos. Aqui eu vejo que somente os milagres não foram suficientes para que aquele povo pudesse crer em Deus. Somente aquilo que o Senhor... Gente, não é somente, né, meu Deus?
O mar se abriu. O Senhor estava com o seu povo. E mesmo o povo vendo tudo aquilo, parece que mesmo assim não foi o suficiente para o povo de Israel. Não foi o suficiente. Porque Deus falou na palavra dele que ainda o povo continuava a ser teimoso. E Deus, ele queria mostrar muito mais. Ele não queria apenas mostrar aquilo que ele podia fazer para o seu povo. Ele queria mostrar muito mais além do que isso. Ele queria mostrar muito mais além do que os olhos deles pudessem ver. É muito bom ver os milagres do Senhor. É muito bom. É extraordinário ver os milagres, ver as curas, ver as maravilhas. É muito bom. Mas é muito melhor você conhecer quem Deus é. É muito melhor você conhecer quem Deus é. Neste momento você pode estar se perguntando: Thaís, como eu faço para conhecer mais? Para poder conhecer Deus? Porque eu não quero ficar conhecendo Deus somente porque o que Ele pode fazer por mim, pelos milagres. Eu não quero somente conhecer um Deus que faz milagres, mas eu quero conhecer Ele mais profundamente. Eu quero isso. E eu vou te falar. Não existe outro caminho a não ser pela palavra. Mas tão simples assim, Thaís? Sim. Simples desse jeito. É pela palavra, não existe. Não existe outro caminho. Você pode andar por um caminho aqui, para a direita, para a esquerda, mas existe um só caminho. Não existe outro. E é Jesus. E se você quer conhecer Ele profundamente, é através da palavra. É através da Bíblia. Ontem eu estava conversando com o Jonathan, da Evelyn, o Camilo, que eles querem que diferencia com o Camilo e o Mike. Enquanto eles estavam fazendo a feijoada, eu estava falando para o Jonathan. Jonathan, a gente passa por processos, Jonathan. Não é fácil. Nós vamos passar por processos. Eu estava falando para ele. Tinha vezes que eu li a Bíblia, ainda acontece isso. Só que às vezes você lê e parece que você sabe o que está dizendo. As pessoas vêm e ministram, as pessoas te ensinam. Só que parece que não foi, sabe aquela chavinha que virou? E conforme eu estava lendo a Bíblia, tinha vezes que parecia que, sabe quando é um desbloqueio assim, aquela chavinha vira? Falei, eu li isso aqui, olha quantas vezes que eu li isso aqui. Sério que isso está... Senhor, não. Onde que eu estava com a minha cabeça? Estava lendo isso aqui, estava lendo esse... Olha quantas vezes que foi ministrado pelos irmãos, pelos pastores. Olha quantas vezes que foi ensinado nos discipulados, Senhor. Senhor, tá... E eu ficava com a mão na cabeça. Não. Jesus. Eu ficava, tu és lindo, Pai. Não, Jesus, olha só, Jesus. Eu vou falar para você, não desista. Se você quer conhecer Jesus através da Bíblia, e você lê, e você não está entendendo, continua. Leia, pesquisa, vai atrás, continua. Que vai chegar uma hora que aquela chavinha vai só destravar. E você vai falar, Jesus, é isso mesmo que o Senhor estava querendo falar comigo, Pai. Olha aqui, Senhor, que a tua palavra está dizendo, Senhor. E é isso que acontece. Nós passamos por processos. Não é fácil, não, mas não desista. Não desista, persista, continua. Porque vocês têm um potencial dentro de vocês. E Deus enxerga cada um com um potencial diferente.
Você não está aqui por acaso. Você não está no Ministério Fogo Puro por acaso. Você não está aqui por acaso. Deus, Ele quer te ensinar. Deus quer usar pessoas para te ensinar, para te mostrar o caminho. A palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Não existe outra verdade a não ser Jesus, que é a palavra. E não existe outra vida a não ser Jesus. Porque a vida de Cristo está em quem? Dentro de você. A vida de Cristo está dentro de você. Aleluia. O Senhor, Ele se revela para Moisés. Em Êxodo 34:5 diz: Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome, Javé, que significa eu sou o que sou. O Senhor, Ele se revelou para Moisés. E a primeira coisa, quando Moisés subiu ao monte, o Senhor, Ele se apresentou. O Senhor, Ele falou o seu nome. Javé, eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o que sou, Moisés. Aleluia. Então nós vamos ver que Moisés, ele deu o primeiro passo. O que Moisés fez? Ele subiu ao monte. Quando ele falou, Senhor, eu quero ver a tua glória, chegou o momento do Senhor se revelar para Moisés. Moisés teve que dar o seu primeiro passo e teve que subir até o monte. E monte, o significado é lugar de encontro. Ter uma comunhão mais profunda com Deus. Então Moisés foi conhecer quem era Deus. Em Êxodo 34:6 diz assim: Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou, Deus falando, gente, eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Eu não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Moisés subiu ao monte, o Senhor se revelou para Moisés, se apresentando o seu nome, falando que ele era o eu sou, e diz mais: eu tenho compaixão e misericórdia. Moisés, eu não fico irado com facilidade não, Moisés. E a minha fidelidade, Moisés, e o meu amor, Moisés, são tão grandes que não podem ser medidos. Você acha que Deus queria destruir o povo? Deus não queria destruir o povo de Israel. Deus não queria. Deus queria que o povo conhecesse quem Deus era, o caráter de Deus. Era isso que o Senhor queria. Que até então o Senhor se revelou para Moisés falando tudo isso. Que Ele tem compaixão, que Ele não se ira com facilidade, que o amor dele é tão grande, mas é tão grande que não pode ser medido. Será que nós conseguimos imaginar esse amor? Será que a gente consegue medir? Jonathan, pega uma trena, Jonathan, vamos medir o amor de... Não, gente. A gente não consegue medir, não. O amor de Deus é tão grande que nós não conseguimos medir. Meu Deus, a gente não consegue explicar. Que nem aquele hino. Ninguém explica Deus. Alguém explica? Alguém explica esse amor? Alguém pode medir? Não, ninguém. Como eu falei, o plano do Senhor não era destruir o povo, o plano do Senhor não é destruir o ser humano, mas o plano do Senhor é se revelar profundamente
para o homem, para a mulher. E o plano original de Deus sempre foi se relacionar com o ser humano. O plano original de Deus, o plano desde o começo de tudo, sempre foi querer se relacionar com o homem e a mulher. E hoje, nós temos livre acesso a Deus. Glória a Deus por isso. Meu Deus, tu és maravilhoso. Nós temos livre acesso a essa presença. Você tem livre acesso à presença de Deus Pai. Só que infelizmente, Senhor, a gente às vezes quer agir igual o povo de Israel. Infelizmente. Mas por que, Thaís? Por quê? Em Êxodo 20 diz assim, 20, 18. Um pouquinho antes do que eu estava ministrando. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta. E viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos. Mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Por que, Thaís? Porque nós, infelizmente, às vezes agimos igual o povo de Israel. Porque aqui neste contexto, fala que eles ficaram com medo de Deus. Que Deus apareceu no monte com trovões, com som de trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Eles viram. E eles ficaram com medo. E eles falaram: ei, Moisés, vá você, suba você, Moisés. Vá você falar com Deus. Nós estamos com medo. Se você falar com Deus, nós vamos ouvir, Moisés. Então vai lá. E infelizmente a gente age igual Moisés. Moisés era o líder daquele povo. E às vezes a gente fala: Moisés, ora por nós aí. Ô Moisés, ora por nós. Você tem mais intimidade, Moisés. Você é mais profundo com Deus, Moisés. Fala aí, Moisés. Com Deus, nós não queremos não. Nós temos medo. Não é que Moisés, não pense que não é que Moisés não seja importante para o povo. Moisés é importante. Moisés pode interceder pelo povo. Só que hoje nós temos livre acesso a essa presença. Hoje não é só Moisés que pode ir ao lugar de encontro e falar com Deus. Nós queremos que você entenda que você também pode. Você também é filho de Deus. O lugar de encontro pode ser dentro do seu quarto. O lugar de encontro pode ser no seu carro. Aonde que é o teu lugar de encontro? Pode ser em cima da sua moto? Aonde que é? Aonde que é o lugar de encontro? E muitas das vezes, nós não queremos ir até o lugar de encontro. O Senhor, Ele sempre está lá te esperando. No mesmo lugar. Sabe naquele lugar que você tem, só você e Ele? Ele está lá te esperando todos os dias. Às vezes, pela correria do dia a dia, a gente deixa de ir até o lugar do encontro. E tirar aquele momento para falar com Deus. Igual Moisés fazia, igual Jesus também fazia. E às vezes, pela correria do dia a dia, é serviço, é filhos, é isso, é aquilo. A gente acaba deixando o lugar de encontro
para outro dia. E daí outro dia parece que é pior ainda. E você mais uma vez deixou o lugar de encontro para outro dia. E o Senhor está dizendo, você tem livre acesso à minha presença. Não fique esperando somente pelo Moisés falar com Deus por você. Nós também precisamos fazer a nossa parte. Precisamos ser cristãos. Precisamos ter intimidade, relacionamento e comunhão com Deus. E é isso que o Senhor quer. Você tem livre acesso a essa presença. E por que nós temos livre acesso a essa presença? Você já pensou? Já parou para pensar? Sabe por quê? Que aquele véu foi rasgado. E hoje você tem livre acesso para esse Deus. Glória a Deus por isso. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és tremendo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Nós temos o livre acesso, Pai, da tua presença. Em Mateus 27, 50, 51, diz assim: Então Jesus clamou outra vez com grande voz, e entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Naquele momento que Jesus estava na cruz,
que estava bem pertinho de sua morte, o véu foi rasgado. E o que era o véu? O véu era uma grande cortina que separava o lugar santo dos santos. Vamos se dizer que aqui é o lugar santo. Vamos se dizer que até aqui tinha esta cortina que ficava. E atrás desta cortina ficava a Arca da Aliança, que simbolizava naquele momento a presença de Deus. O Santo dos Santos representava a presença de Deus, e somente o sumo sacerdote podia entrar ali, uma vez por ano. O sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, naquela cortina para trás, onde tinha a Arca da Aliança. Ele podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. E por que o véu se rasgou? O véu se rasgou porque o acesso a Deus foi aberto. Antes, o pecado ele separava as pessoas de Deus. O pecado ele separa o ser humano de Deus. Com a morte de Jesus, o caminho foi aberto para que todos os que creem possam se aproximar de Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo. A Bíblia destaca que ele se rasgou de alto a baixo, mostrando que foi uma obra de Deus e não dos homens. O véu, ele também simboliza tudo aquilo que separa o homem de Deus. Em Cristo, a barreira do pecado foi removida. Agora, podemos nos achegar ao Pai por meio de Jesus Cristo. Assim como o corpo de Jesus foi ferido e entregue naquela cruz, o véu foi rasgado, revelando que, por meio de Cristo, a presença de Deus está acessível a todos os que creem. A presença de Deus está acessível a todos aqueles que creem em Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre o seu povo. Jesus Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Jesus, ele vive em você. Você precisa entender que Jesus, ele vive em você. Não é somente mais um conto ou algo que a gente vem aqui para a igreja para falar, irmãos, vocês têm o Espírito Santo, irmãos, vocês têm Jesus. Gente, o que Jesus fez, o que Deus fez entregando o seu Filho naquela cruz, morrendo pelos nossos pecados, morreu pelas nossas falhas, para que você pudesse conversar, para que você pudesse ter comunhão com Ele e um dia morar com Ele. Que plano perfeito! Que plano maravilhoso! Quando Moisés falou, mostra-me a tua glória, Senhor. Moisés viu somente Deus de costas.
pelas costas. E hoje, e naquele tempo, quando Jesus veio ao mundo, as pessoas puderam ver esta glória, que é Jesus Cristo. As pessoas viram esta glória, que é Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne. Quando aquele cego, Bartimeu, estava à beira do caminho, ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. E o cego, ele começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas falavam para ele: ei, fique quieto. Como se Jesus não ia ouvir ele. Ei, cego, fique quieto. Você acha que Jesus vai ouvir você? Você acha, cego? E a Bíblia fala que o cego ainda clamou mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus escutou, Jesus parou, e Jesus falou para aquela multidão, para que eles pudessem levar aquele cego até ele. E Jesus perguntou para aquele cego: o que você quer que eu te faça? O que queres que eu te faça? E aquele cego respondeu: Senhor, eu quero ver. E no mesmo instante, aquele cego viu. E quem que ele viu? A glória de Deus. Jesus Cristo, como um homem. A palavra viva. A primeira visão, a primeira vista que ele teve foi Jesus. Por isso que quando fala: Senhor, mostra-me a tua glória, deixa eu conhecer, Senhor, você profundamente, Pai. Será que você tem falado: Senhor, mostra-me a tua glória? Você tem falado: Jesus, eu quero te conhecer mais profundo? Jesus, porque antes você estava no princípio com Deus, depois você se tornou carne e ficou entre o teu povo, e agora tu estás em mim. Tu estás em mim, Jesus. Será que nós conseguimos entender que Cristo está dentro de nós? Será que nós podemos... Gente, é muito grandioso isso. Eu fiquei pensando: meu Deus, o Senhor está dentro de mim. O mesmo Jesus que fez aquele cego enxergar. O mesmo Jesus que fez aquela mulher do fluxo de sangue tocar nas vestes de Jesus. Aquele mesmo Jesus que fez grandes milagres e maravilhas, que ensinou, que instruiu, que guiou aquele povo, os discípulos. É o mesmo que está aqui, ó, dentro de mim. Será que eu tenho essa convicção? Será que nós paramos para pensar sobre isso? Porque não é só mais uma historinha. Não é só mais uma historinha. Nós precisamos ter essa convicção. Crer de verdade em Deus. Mas crer mesmo. Senhor, tu estás aqui.
tu estás aqui. O Senhor faz. Assim também, se Deus não fizer. Você quer continuar tendo uma intimidade profunda com Ele? E se Ele não fizer? E se Ele não quiser fazer o vento cessar? E se Ele não quiser fazer o mar se acalmar? E se Ele não fizer isso? E se Ele não quiser curar? Mesmo tendo Ele dentro de você. Nós queremos continuar indo ao mesmo lugar de encontro? Seja verdadeiro com Deus. Será mesmo? Você já pensou para parar? Senhor, se o Senhor não fizer esse milagre que eu tanto quero, essa bênção que eu tanto almejo, Senhor. Se o Senhor não fizer, Pai, será que eu continuo te adorando, te louvando, te servindo? Será que eu questiono ou será que eu adoro? O que será que nós vamos fazer? Eu estou falando de um Jesus que faz. De um Jesus que está dentro de você. Mas se Ele não fizer? E se Ele não fizer? E Jesus falou que Ele ia deixar o Consolador, o Espírito Santo, para te guiar, para te direcionar. Só que às vezes a gente acaba ouvindo a voz da nossa carne, dos nossos desejos, e a voz do Espírito Santo. Será que nós podemos discernir qual é a voz que está falando com a gente? O Espírito Santo está dentro de você para te guiar, para te conduzir. A palavra do Senhor diz isso, que Jesus falou que ia deixar o Consolador, para que Ele desse esses direcionamentos, para que a gente pudesse seguir os caminhos que Jesus seguia. E quando a gente não segue esses caminhos? Qual voz que estamos escutando? Qual voz? Quais são as vozes? Você já parou para pensar sobre isso? Será que eu estou discernindo aquilo que o Espírito Santo está me direcionando? Ou será que nós estamos fazendo a vontade da nossa carne? E fazendo ao contrário daquilo que precisa ser feito? A boa notícia é: Jesus está em você, Cristo está em você, a presença do Espírito Santo está em você. E como eu falei, o maior desejo dele é se relacionar com você, é ter uma intimidade de pai e filho com você. E precisamos disso. Ele não nos esqueceu, Ele não nos abandonou. É o ser humano que age com os desejos, os impulsos. Não foi o Senhor quem se esqueceu. Adão e Eva, eles tinham uma escolha. Ou eles comeriam do fruto proibido, ou eles ficavam lá naquele jardim que Deus criou para eles, para que eles pudessem governar aquele lugar lindo que está lá em Gênesis.
E eles tiveram uma escolha. Qual foi a escolha deles? Infelizmente, ou não vamos dizer infelizmente, felizmente, né? Porque senão nós, né? O que ia ser de nós? O que ia ser de nós? O plano de Deus é perfeito. Mas eles escolheram seguir outros caminhos. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, todas as coisas foram criadas. O Senhor, Ele já sabia de tudo o que iria acontecer. O Senhor já sabia o que iria acontecer com Adão e Eva. O Senhor já sabia de tudo o que iria acontecer. Ele sabia, porque Ele tem o plano perfeito. Ele escreveu a tua história. Ele escreveu uma história para cada um, de tão perfeito que Ele é. E o Senhor te convida a você viver essa história que Ele escreveu para você. De falar, Jesus, eu tenho o Senhor está comigo. Eu preciso, Senhor, viver essa história, Pai. Eu preciso. E Ele está aí para te ajudar. Escolha querer viver isso. Escolha querer viver com Cristo. Escolha querer viver as coisas que é correta. Escolha viver aquilo que Deus tem deixado para nós. Pessoas para nos ajudar. Gente, daí às vezes você fica pensando, meu Deus, eu não sei como fazer. Tem pessoas aqui no Ministério Fogo Puro para ajudar vocês. Tem os discipulados para a gente poder entender mais de quem é Jesus, para poder entender mais da palavra. Nós não somos perfeitos. Nós estamos daqui para poder ajudar cada um. E está livre o acesso para vocês virem. A gente não está colocando uma cortina aqui. Não. Só vai entrar os santos. E entrar ninguém. Não tem uma cortina aqui separando o livre acesso de uma ajuda que muitas das vezes a gente precisa. Mas nós precisamos dar o primeiro passo igual Moisés fez. De querer fazer. De querer se doar. De querer ajudar. E o Ministério Fogo Puro está aqui para vocês. O que a gente conseguir ajudar e que for o correto da gente ajudar, a gente vai ajudar. A gente vai fazer. E vocês têm, nós, pastores, membros, líderes, diáconos, evangelistas e outros irmãos que trabalham na obra também. Amém, irmãos? Essas são as minhas palavras. Sexta-feira tem culto, onde o pessoal do Chile vai vir para cá. Venham você também, não falte, venha aqui. Formar um corpo de Cristo aqui, se unir todo mundo aqui, ficar todo mundo junto, para adorar o nome do Senhor, para entregar o melhor louvor, a melhor adoração, não somente sexta, mas também como os outros cultos também, que estão por vir. Temos também a festa junina, estamos aceitando prendas ainda, né, Lari? Estamos aceitando prendas. Então, isso você pode ver com o Jonathan Calari. Culto na sexta-feira. Culto domingo. O que mais? Discipulado terça-feira. Gente, não faltem. Os que vieram, venham de novo. E vocês que não vieram, venham também. Tá bom? Vocês são bem-vindos aqui, tá? É legal a gente aprender. A gente conversa também um pouquinho, mas a gente aprende também. Tem um cafezinho que a nossa evangelista faz para nós aqui, para servir a gente também, em dia de frio. E é bem legal, irmãos. Não é chato, não, é bem legal. Vem aqui, você vai aprender.
Mais alguma coisa, irmãos? Pastor? Se quiserem trazer bolacha, o pastor falou. Lucas, você coloca lá para nós a bênção apostólica. Irmãos, levantem. Irmãos, tem caldo, tá? Tem caldo que a nossa irmã Ana fez, tá? Então, vão para casa, vamos confraternizar juntos. Amém? Oi? Esse é de graça, irmãos. Esse é de graça, tá bom? Irmãos, estendam as mãos. Quando eu terminar, todos falam amém, tá bom? Então, vamos lá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo